Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito sempre nas minhas mídias digitais. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 no YouTube, @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 8 de agosto de 2026. É sábado, dia de São Domingos de Gusmão. São Domingos de Gusmão, grande santo da igreja, o santo do terço mariano. Foi um presbítero, um padre, dentro da 18ª semana do tempo comum. O ano litúrgico é o ar, a cor é branca. No rito temos o ofício da memória. A primeira leitura é a leitura da profecia de Abacuque, capítulo 1, versículos do 12 até ao capítulo 2, versículo 4. Então, é de um capítulo ao outro. Vamos à leitura? Acaso não existes desde o princípio, Senhor meu Deus, meu santo, que não haverás de morrer? Senhor, puseste essa gente como instrumento de tua justiça, criaste-a, ó meu rochedo, para exercer punição. Teus olhos são puros, para não veres o mal. Não podes aceitar a visão da iniquidade. Por que então, olhando para os malvados e vendo-os devorar o justo, ficas calado? Tratas os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem dono. Pescador pega tudo com o anzol, puxa os peixes com a rede varredora e recolhe-os na outra rede. Com isso, alegra-se e faz a festa. Faz imolação por causa da sua malha, oferece incenso por causa da sua rede, porque com elas cresceu a captura de peixes e sua comida aumentou. Será por isso que ele sempre desembainhará a espada para matar os povos, sem dó nem piedade? Vou ocupar meu posto de guarda e estarei de atalaia, atento ao que me será dito e ao que será respondido à minha denúncia. Respondeu-me o Senhor dizendo: escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas para que possa ser lida com facilidade. Visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o salmo responsorial é o 9A na Bíblia Vulgata ou o 9 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 8º ao 9, 10º ao 11, 12 ao 13, refrão 11b. Vós nunca abandonais quem vos procura, ó Senhor. Repitamos: vós nunca abandonais quem vos procura, ó Senhor. Mas Deus sentou-se para sempre no seu trono, preparou o tribunal do julgamento, julgará o mundo inteiro com justiça e as nações há de julgar com equidade. Vós nunca abandonais quem vos procura, ó Senhor. O Senhor é o refúgio do oprimido, seu abrigo nos momentos de aflição. Quem conhece o vosso nome em vós espera, porque nunca abandonais quem vos procura. Vós nunca abandonais quem vos procura, ó Senhor. Cantai hinos ao Senhor Deus de Sião, celebrai seus grandes feitos entre os povos, pois não esquece o clamor dos infelizes, deles se lembra, pede conta do seu sangue. Vós nunca abandonais quem vos procura, ó Senhor. Repitamos: vós nunca abandonais quem vos procura, ó Senhor. Agora vamos ao Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 17, versículos do 14 ao
20. Vamos aclamá-lo primeiro, antes de proclamá-lo? Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. A luz e a vida imperecíveis. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho, ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-os aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora saber um pouco da explicação, da hermenêutica, da exegese, aqui no livro Pão Nosso de Cada Dia. Vejamos o que nós temos aqui de explicação. Eu acho que é uma boa explicação, hein? O texto é interessante. Ao mesmo tempo em que Jesus está com o Pai na montanha e experimenta a glória do céu, a transfiguração, os discípulos estão lutando com os irmãos na planície e experimentam o fracasso da terra. Não conseguem expulsar o demônio. Na verdade, eles procuram sinceramente continuar a missão de Jesus, da qual foram encarregados, mas não conseguem. O mal resiste e não se deixa vencer. O problema do Evangelho de hoje é o problema fundamental da Igreja depois da ressurreição de Jesus: como continuar a mesma missão de Jesus agora que ele está definitivamente ausente. A questão que volta como um estribilho é a questão do poder. O poder que Jesus conferiu aos discípulos e a experiência de não poder dos discípulos, a garantia da sua presença até o fim dos tempos e a experiência da sua ausência já no início desses tempos novos inaugurados pela ressurreição. O problema, na verdade, é o problema da fé. A falta de fé ou a pouca fé está na raiz dessa impotência. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, diz Jesus, para a fé, de fato, nada é impossível. Mas como fazer para que a nossa pouca fé não entregue os pontos diante do mal e não vire a falta de fé, que nada pode, mas se torne pela graça a fé que tudo pode? A fé, concretamente, é obedecer ao Pai que manda os discípulos escutarem o Filho. Esta fé tem o poder de deslocar este monte, que é o monte da transfiguração, quer dizer, o monte da glória de Deus sobre a terra. A fé em Jesus, cuja palavra tem o poder de gerar filhos de Deus, tem o poder de vencer o mal, pois nos transforma em filhos e filhas de Deus. É a fé que dá ao ser humano o mesmo poder de Deus, pois o transforma em filho. No tempo da igreja, esse tempo longo que vai da ascensão à parousia ao juízo final,
em comparação com o tempo breve de Jesus, que vai do batismo no Jordão ao batismo na cruz, só quem tem fé vence o mal. Nesse tempo marcado pela ausência do Filho, só a fé, tornando presente o ausente, à medida que ouve as palavras do Filho, habilita a fazê-las. É somente ouvindo Jesus que nós, sua igreja, nos tornamos como ele, capazes de vencer o mal. O discípulo no evangelho de hoje é representado ao mesmo tempo pelo Pai e pelo Filho. Como o Filho, o discípulo de Jesus não sabe vencer o mal porque ainda está possuído por ele. Como o Pai deseja a cura do Filho e invoca com fé o Senhor, a libertação do mal acontecerá quando o Filho for transformado no Pai. Esse é o primeiro e fundamental milagre, mas é consequência. Bem, há uma explicação meio assim, difícil de qualquer um entender, mas eu entendi mais ou menos, né? Vamos agora aos santos do dia. Neste dia, a missa em homenagem a São Domingos de Gusmão. Foi um presbítero, ou seja, um padre, que morreu em 1221 em Bolonha, na Itália. Foi filho da beata Joana de Assa, de nobre família castelhana. Nasceu na Espanha em 1170 e faleceu em Bolonha, Itália, em 1221. Fundador da Ordem dos Frades Pregadores ou Dominicanos. Lutou contra as heresias albigense, cátara e valdense. Foi grande apóstolo do Rosário. A ele, Nossa Senhora entregou esta devoção. De acordo com o site RS21 da Rede Século XXI da televisão católica, Domingos nasceu em 24 de junho de 1170 na Espanha. Pertencia a uma família católica e rica, e seus pais eram Félix de Gusmão e Joana Daza, e seus irmãos Antônio e Manes. O primeiro tornou-se sacerdote e morreu com odor de santidade. O segundo, junto com a mãe, foi beatificado pela igreja. Domingos trilhou o caminho de servir a Deus. Até mesmo o seu nome foi escolhido para homenagear São Domingos de Silos, porque sua mãe, antes de Domingos nascer, fez uma novena no santuário do Santo Abade, e no 7º dia ele lhe teria aparecido para anunciar que seu futuro filho seria um santo para a Igreja Católica. Domingos tornou-se uma pessoa muito culta, sem nunca deixar a caridade. Em Calência, cidade onde se diplomou, surpreendeu a todos ao vencer os objetos de seu quarto, ao vender, melhor dizendo, os objetos de seu quarto, inclusive os pergaminhos caros usados nos estudos, para ter um pequeno fundo financeiro e com ele alimentar os pobres e doentes. Aos 24 anos de idade, recebeu a ordenação sacerdotal, sendo enviado para a diocese de Osma. Então, ele foi para essa diocese a fim de cumprir a sua missão. Logo foi convidado para auxiliar o rei Afonso VII nos trabalhos diplomáticos do seu governo e representar a Santa Sé em algumas de suas difíceis missões. Durante a Idade Média, período em que viveu, havia a heresia dos albigenses ou cátaros, surgida no sul da França. O Papa Inocêncio III enviou para lá, junto com Diego de Asseber, seu companheiro, a fim de combater os católicos reencarnacionistas. Devido à morte repentina do amigo, Domingos teve de enfrentar a missão francesa sozinho, e o fez com muita eficiência usando a pregação da verdadeira palavra de Deus. Em 1207, em Santa Maria de Prury, Domingos fundou o primeiro mosteiro da Ordem Segunda das Monjas, destinado a jovens que, devido à carestia, estavam condenadas à vida do pecado. Foi na igreja desse convento que Nossa Senhora apareceu a Domingos de Gusmão e disse-lhe para difundir a devoção do Rosário como o princípio de conversão dos hereges e para a salvação dos fiéis. Por isso, os dominicanos são tidos como guardiões do Rosário. Olha que coisa importante. A santidade de Domingos ganhava fama e as pessoas desejavam seguir o seu modelo de apostolados, surgindo o pequeno grupo chamado Irmãos Pregadores,
do qual fazia parte o seu irmão de sangue, o bem-aventurado Manes. Em 1215, Domingos decidiu fundar uma ordem oferecendo nova proposta de evangelização cristã e vida apostólica. O Papa Inocêncio III, no mesmo ano, durante o Quarto Concílio de Latrão, concedeu a primeira aprovação. No ano seguinte, o Papa Honório III emitiu a aprovação definitiva, dando-lhe o nome de Ordem dos Frades Predicadores, ou Dominicanos. Eles passaram a ser conhecidos como homens sábios, pobres e austeros, tendo como características essenciais a ciência, a piedade e a pregação. Em 1217, para atrair a juventude acadêmica para dentro do clero, o fundador determinou que as casas da ordem fossem criadas nas principais cidades universitárias da Europa, que na época eram Bolonha e Paris. Ele se fixou em Bolonha, na Itália, presidindo entre 1220 e 221 os 2 primeiros capítulos gerais destinados à redação final da Carta Magna da Ordem. No dia 8 de agosto de 1221, com 51 anos de idade, ele morreu. Foi canonizado pelo Papa Gregório IX em 1234. São Domingos de Gusmão foi sepultado na Catedral de Bolonha e é venerado no dia de sua morte, como padroeiro perpétuo e defensor dessa cidade. Santo Eusébio de Milão é do dia 8 de agosto. Foi bispo, morreu mais ou menos no ano 462. Trabalhou pela verdadeira fé e reconstruiu a Catedral de Milão, destruída pelos hunos. São Múmulo é santo do dia 8 de agosto. Foi um abade, morreu em 678. Transladou as relíquias de São Bento para a abadia beneditina de Fleury, na França, para que fossem dignamente veneradas. Santo Altimano foi bispo e morreu em 1091. É santo do dia 8 de agosto, hein? São Altimano, morreu em 1091. Na Áustria, fundou a abadia agostiniana de Gottweig. Restaurou a disciplina no clero e defendeu a liberdade da igreja. São Paulo Tingzu é santo do dia 8 de agosto. Foi um mártir, morreu em 1900. Foi cortado em pedaços durante a perseguição dos Boxer na China. Meu Deus! Deu extraordinário exemplo de fortaleza cristã. São Paulo Tingzu, rogai por mim, junto a Deus, rogai por nós. Um mártir que foi cortado aos pedaços na China, gente, pelo amor de Deus. Santa Bonifácia Rodrigues Castro é do dia 8 de agosto. Foi uma virgem, morreu em 1905. Fundou em Zamora, na Espanha, a Congregação das Servas de São José. Santa Maria da Cruz MacKillop foi uma virgem, morreu em 1909. Foi fundadora da Congregação das Irmãs de São José do Sagrado Coração. Faleceu em Sydney, na Austrália. Maria da Cruz MacKillop. Temos agora uma beata, bem-aventurada do dia 8 de agosto. Beata Maria Margarida Caiani, foi uma virgem, morreu em 1921. Foi fundadora do Instituto Franciscano das Irmãs Mínimas do Sagrado Coração, em Poggio, na Itália. Bem-aventurado do dia 8 de agosto é o beato Vladimiro Laskowski, presbítero e mártir. Morreu em 1940. Foi um sacerdote polonês preso e morto no campo de concentração de Mauthausen, na Áustria. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. E agora eu chamo Deus para vir no juízo final. Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vem, Senhor, Senhor, vem. Um dia ele voltará, será a parousia, o juízo final. Esteja preparado. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados para não morrer em pecado grave. Aí vamos viver definitivamente, de forma perpétua, uma vida bonita, uma vida com Deus e com todos os salvos.